Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que é redundante, não é verdade? Gostaria de saber se vocês estão recebendo a imagem. Acredito que agora entramos no ar. Boa noite, então. Podemos começar a nossa live de hoje. Primeiro agradecendo a todos os que estão aqui. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025. Sempre lembrando novamente que o nosso objetivo é de trilharmos o caminho que leva à salvação das nossas almas. O que pode parecer meio estranho, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Que história esquisita essa de salvar almas, né? Mas, para quem ainda não tem contato com essas questões espirituais, isso fica de fato um pouco tranquilo. Porém, eu acredito que à medida que você vai acompanhando as lives, você vai descobrindo e compreendendo a importância disso. Aliás, assim, hoje eu acredito que a coisa mais importante que podemos e que devemos fazer é essa, né? Eu acho que, ao menos eu cheguei a essa conclusão, que a única coisa que realmente importa é a gente ter esse desenvolvimento espiritual e buscar seguir esse caminho que pode nos levar à salvação, né? Pode nos levar a morar na casa do Pai, como diz a Bíblia. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá num volume bom? Pode nos levar a morar na casa do Pai. Me parece que sim, né? Ok, então. O que buscamos, a gente busca esse caminho através de uma maior compreensão dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Jesus veio, viveu entre nós e nos deixou os ensinamentos, fez os milagres, deixou as profecias e tudo o que a gente precisa para ter certeza de que ele veio trazer a mensagem que nós precisávamos para nós e de que ele é Deus. Porque se não fosse, não poderia ter feito tudo aquilo que ele fez daquela forma naquela época. E nós nos baseamos isso é uma coisa importante a ser dito também, na live da manhã, com Deus, que é feito pelo pastor Sandro Rocha, já que ele tem um entendimento muito especial da palavra de Deus expressa na Bíblia. Eu escolhi fazer essa live baseada nesses ensinamentos dele, porque de todas as pessoas que eu já vi interpretarem a Bíblia e lerem a Bíblia e não saírem voando por aí, mas
se mantendo fiel ao que é escrito lá, é Ele, a compreensão que Ele tem e apresenta para mim é assim a melhor que eu conheço. Então, é o motivo pelo qual a gente utiliza Ele como referência. E, aliás, eu sempre digo a todos que assistir Amanhã com Deus, com o pastor Sandro Rocha, que ele faz todo dia lá, tipo a partir das 9h30 da manhã, no YouTube, vale a pena, né? Então, até porque já dá uma prévia para entender melhor o que a gente vai fazer aqui em seguida. Beleza? O objetivo é transformar, então, dessa nossa live, avaliar essa lição que ele nos deu, esse ensinamento que ele deixou, e transformar esses ensinamentos em ação. Porque a Bíblia diz assim, fé sem ação não tem nenhuma validade, né? O que adianta ter fé se eu não tenho nenhuma ação pertinente a essa fé? Então, nós queremos transformar essa ação, esses ensinamentos em ação, ok? Revendo um pouquinho o que a gente fez nas lives anteriores, nós vimos que no primeiro estudo nós decidimos lançar sementes, mesmo que poucas, mesmo que pareçam pequenas. O que significa isso? É levarmos a palavra de Deus às pessoas, né? Mostrar que Jesus existiu, que Ele existe, que Ele está vivo e que Ele está aí para todos, independente do que você foi até aqui, né? Jesus perdoa, salva, e a partir de crer nele você pode salvar-se também, né? Salvar-se significa não salvar o corpo, mas salvar a alma, que é o que importa. Então, plantar sementes, mesmo que às vezes pareçam pequenininhas, né? A gente acha, estou falando, mas o cara nem ouviu, não prestou atenção. Mas às vezes a pessoa começa a remoer aquilo e de repente o Espírito Santo, a partir disso, faz essa semente germinar para que realmente essa pessoa possa encontrar o caminho dela também. Na segunda live a gente falou sobre a timidez. Nós vimos que assim, tudo é possível para nós. Lembra que Jesus deu uma dura naquele pessoal que estava no barco querendo afundar, e eles acordaram ele para que ele orasse, para que ele mandasse acalmar aquela tempestade. E ele o fez, e depois ele disse assim, mas por que vocês não fizeram? Porque ainda sois tímidos, ainda não tendes fé. Então o que ele deixou claro para a gente é que nós podemos fazer tudo, e tem outras passagens que se referem a isso também, do que basicamente ele fez. Então, por que não fazemos? Porque permanecemos tímidos. Então nós temos que nos tornar mais audaciosos, nós temos que ir em frente, enfrentar e deixar de ter vergonha, né? Mas como é que a gente pode desenvolver isso então? Porque a vergonha está aí, né? Então como é que eu venço essa minha vergonha de poder operar milagres perante outros, sem medo de que, será que vai acontecer? Será que não, né? Será que é verdade? Será que... Como é que a gente supera esse medo? É começando aos poucos. Eu citei o caso meu, eu comecei a treinar no meu cachorro. Meu cachorro tinha lá um câncer, um tumor na orelha que não curava nunca. Eu até consegui estabilizar ele razoavelmente através de algumas coisas, mas ele não melhorava realmente. Aí decidi orar, expulsando aquele espírito imundo que estava ali. E resolveu. Tanto que agora o tumor já não existe mais. Então essa foi nosso segundo dia. Vamos treinar aos pouquinhos, evoluindo cada vez mais até que a gente chegue em coisas grandiosas. Que é possível, né? Como diz a Bíblia, tudo é possível para quem crê. Então, vamos crer mais. No terceiro, fazer um jejum semanal e orar pelo menos uma vez por dia. Nós vimos que jejum e oração são duas coisas fantásticas para que a gente se consagre, se santifique e crie mais intimidade com Deus, né? Então, jejum uma vez por semana. Tipo assim, eu comentei que eu faço de quinta-feira para sexta-feira, começando no almoço de quinta até a sexta, 24 horas. É bem interessante. A gente vai sentindo o efeito disso aos poucos, além de fazer bem para a nossa saúde também.
né? Esse jejum é muito legal, a gente sente os efeitos na nossa saúde de uma forma bem bacana. E orar, começando aos poucos, né? Tentando ampliar esse tempo, porque a gente chegar num momento em um estado em que a gente ore 1 hora por dia, todos os dias, vai gerar para a gente uma intimidade com Deus que nós não tínhamos até então. E à medida que nós criamos essa intimidade, nós começamos a perceber que o Espírito Santo está aqui sempre conosco. E às vezes a gente começa a conversar sozinho, né? Conversando com Ele. Então, criar essa intimidade para com Ele faz milagres na nossa vida. Então, vamos buscar nos consagrar e vamos tentar desenvolver essa intimidade. Ok? Então, essas foram as 3 lives que fizemos até agora e as 3 decisões que tomamos até aqui. Perfeito? Só para checar, mas alguém poderia me dizer se o som está bom e a imagem está boa também? E a lição de hoje trata da libertação do endemoniado gadareno. É uma passagem que está em Mateus 5, de 1 a 20, que diz o seguinte: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E Jesus, ele saiu do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. Ou podia alguém prender. Aquele espírito que estava nele, que nós vamos ver que não era só um, não permitia que ninguém conseguisse nem mesmo prendê-lo. Aí a gente vê o poder de uma legião. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar. Olha o poder de uma pessoa assim. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? Ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Acho que eu saltei aqui uma coisa. Ele dizia: Sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando um monte de uma grande manada de porcos. E quando aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. A manada toda se afogou no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo e o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha só, como é que pode, Jesus salva o cara e eles pedem que ele vá embora. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria ir junto com Jesus no barco, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez,
e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Muito bem, tem tantas coisas a aprender nesse texto, né? E são tantas coisas mesmo que o pastor disse o seguinte: hoje eu vou dar uma parte da lição para vocês, porque é muita coisa, e durante a semana que vem nós vamos continuar nesse texto, observando mais coisas nele do que nós vamos ver agora, porque ele é muito, muito complexo e muito interessante, né? E aí a gente vê tantas coisas, né? Primeiro que talvez a coisa mais óbvia assim que apareça para a gente é que onde Jesus passa tudo se transforma, né? É impossível Jesus passar em algum lugar e tudo continuar da mesma forma que era antes, porque ele realmente transforma a vida das pessoas de uma forma assim radical, né? Não é possível que alguém consiga ter um encontro com Cristo e não ter sua vida transformada, né? Isso não existe. Se a pessoa realmente teve um encontro com Cristo, a vida dele a partir daquele instante muda, e a gente tem milhares de exemplos disso, né? Alguns já nunca se perderam tanto, então essa variação não fica tão clara, mas tem gente que andava muito perdida, realmente, como é o exemplo desse endemoniado, por exemplo, que quando encontrou Jesus, pá, a vida, como a gente fala aqui em português, mudou da água para o vinho, né? Teve uma transformação completa e muito grande. Então, nesse local em que Jesus saiu do barco, era um lugar inóspito, né? Um cemitério, onde vivia essa pessoa possuída por essa legião de demônios. E a gente precisa lembrar que, quando fala legião, legião é um exército, né? O exército romano tinha suas legiões, que faziam um exército. E cada legião era composta por 6.000 soldados. Isso é uma legião, como se compreendia a legião na época de Roma, do exército romano. Uma legião era um agrupamento de 6.000 soldados. Então, quando diz que aquele endemoniado estava tomado por uma legião de demônios, talvez esta, ou algo parecido com isso, era a quantidade de demônios que estavam naquela pessoa, né? Imagina. Segunda coisa que a gente vê, já que é bem óbvia também, é que o mundo espiritual é muito diferente do mundo material, né? E a gente tende a julgar essas coisas sempre a partir da nossa visão material, né? Nós não podemos, no mundo material, dois objetos não conseguem ocupar o mesmo local no espaço. Mas no mundo espiritual é diferente, né? Porque senão você diz assim, como é que em uma única pessoa poderia existir em torno de 6.000 demônios? Mas aí a gente começa a compreender que o mundo espiritual não pode ser analisado da mesma forma que nós analisamos as coisas aqui no mundo material. Ok? Então, outra coisa que a gente já percebe é que quando quem já tem um pouquinho mais de experiência na área espiritual, vai perceber quando uma pessoa está endemoniada ou não, né? Mas o que a gente não sabe é quantas pessoas estão possuindo aquela pessoa. E quanto mais poderosa é essa possessão, mais difícil é libertar essa pessoa daqueles demônios que estão nela. Então, o pastor fez uma observação interessante, né, do incêndio que ocorreu nos Estados Unidos, esse que a gente viu aí queimando todas as casas, né? Mas tem um vídeo que mostra aquela região toda de cima, todas as casas queimadas, com exceção de uma. Que casa é aquela? A casa na qual foi feito o exorcismo de Emily Rose. Tem um filme a respeito disso, né? O Exorcismo de Emily Rose, que é uma história verídica, real, né? No local onde o exorcismo foi feito, aquela casa não queimou. Então, assim,
se comprova que coisas interessantes acontecem a partir do mundo espiritual sobre o corpo, sobre o mundo material. Então, uma coisa que tem que começar a ficar clara para a gente é que as coisas não começam aqui no mundo físico. O mundo físico só expressa o que acontece no mundo material, no mundo espiritual. Então, tudo começa no espiritual, passa pelo nosso mental e se apresenta aqui no corpo físico. Mas o corpo físico depende sempre total e diretamente do que acontece no espiritual em todos os níveis. Então, por isto que eu sempre digo assim que é tão importante a gente levar em consideração primeiro o que acontece no mundo espiritual e buscar a presença de Deus. Sempre é o que a Bíblia diz em outro momento, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Mas tudo parte de lá, tudo vem de lá. Né? Estar espiritualmente conectado aos anjos é muito diferente do que estar espiritualmente conectado aos demônios. Isso é uma decisão nossa. Né? Nós podemos nos conectar com quem nós quisermos. Né? Eu sempre digo assim, a gente é como um rádiozinho, né? Que a gente pode sintonizar. Antigamente, eu estou girando aqui porque antigamente a gente girava um botãozinho lá para sintonizar o rádio. Hoje a gente aperta um botão e as frequências vão mudando, né? Mas a gente escolhe a frequência. Então, se eu clicar lá sobre AM, o rádio vai receber as frequências que são emitidas pelos geradores AM. Se eu clicar em FM, eu vou receber FMs. Assim também, se nós decidirmos nos conectar aos espíritos imundos, beleza, estamos conectados lá. Se decidirmos nos conectar com os anjos, beleza, nos conectaremos lá. A decisão é nossa. Muito bem, e vamos adiante então. Outra coisa que é relevante, assim, algumas pessoas que já estão um pouquinho mais de tempo nessa questão, começam a perceber que tem pessoas que precisariam de uma libertação e começam a imaginar que já podem. Né? Então, a instrução é o seguinte, ó, não, entre aspas, né, não se meta besta, fazendo libertação de quem você não conhece. E mesmo que conheça, cuidado, porque você não sabe o que tem naquela pessoa. Você pode ter lá um espírito imundo, como diz o pastor assim, da ralé, que realmente você consegue expulsar. Sai demônio em nome de Jesus e ele sai. E tem outro que de repente pode virar para cima de você e te botar a correr. Tem aquela passagem na Bíblia, né, que as pessoas, alguns chegam para expulsar o espírito imundo de um endemoniado e ele pergunta, o cara tenta fazer uma libertação, né? Diz, eu sou Paulo, em nome de Jesus, eu quero ter te expulso. Aí o demônio olha para ele e diz assim, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus também, e você quem é? E põe o cara a correr. Então, cuidado, né? Se o poder deles sobre o físico das pessoas e o que eles podem fazer a partir disso não é de se brincar. Então, não faça aquilo que você não tem realmente no mundo espiritual, não brinca com ele, porque você pode se complicar muito, muito mesmo. Então, uma das coisas que assim a gente nunca deve fazer é colocar a mão na cabeça das pessoas, quem é inexperiente, né? Porque se tiver um demônio oculto ali, ele se manifestar e sair quebrando tudo e você não tem controle sobre aquilo, imagina você tá num ambiente de trabalho, você vê o cara, você acha que já é o tal, vai lá, põe a mão no cara e o demônio se expressa, você não expulsa, ele sai quebrando tudo por aí. E acontece muitas vezes coisas semelhantes. O que eles costumam fazer nessa situação é chamar o corpo de bombeiros para dar uma segurada no cara de alguma forma e dizem que ele teve um surto psicótico. Mas na verdade não começou com nada disso. Então, se você já é
bem santificado e já está bem no caminho, tal, talvez você consiga libertar alguns espíritos imundos mais simples, mas deixe para os mais experientes. No livro de Daniel, e outra coisa importante, talvez, para a gente saber, assim, é que no mundo espiritual, né, o exército de Satanás, ele tem toda uma hierarquia, né? Ele tem soldados, tem sargentos, oficiais, coronéis, generais, e essas hierarquias são conforme o poder que eles têm. Então, você enfrentar um soldado raso é uma coisa, mas você enfrentar um general é outra coisa. E eles são, a hierarquia deles é muito organizada, né? Eles não são assim, é que nem a gente vê no mundo nosso, né? No mundo real aqui, né? A gente vê que organizações criminosas são muito mais organizadas e muito bem estrategicamente montadas do que muitas organizações do bem, né? Então, assim, lá é a mesma coisa, né? Os caras são muito organizados, então não se pode brincar. Não se pode brincar. No livro de Daniel, capítulo 10, isso está bem explícito, né? O poder que eles têm. Diz que o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Sempre que você vê na Bíblia que tinha uma mensagem a ser dada para alguém, era o anjo Gabriel que trazia esse recado. Ele recebe uma ordem de Deus para levar uma mensagem para Daniel. Mas ainda nos altos céus, que ficam entre o céu e a terra, os príncipes da Grécia o prenderam, impedindo que ele descesse. Imagina, cara, os caras prenderam um anjo do Senhor. Agora, se eles prendem um anjo do Senhor, o que eles podem fazer conosco, né? Então, o poder é grande. Daniel jejua 21 dias até que Deus sente falta do anjo Gabriel e envia o arcanjo Miguel, príncipe do céu. Esse não, esse é um guerreiro, né? Ele desce dos altos céus, ele desce para os altos céus, veja bem, ele nem desce para o inferno. Então você vê que nos altos céus você já tem essas entidades. E luta com os príncipes e os vence. E aí ele liberta o anjo Gabriel, né? E solta o anjo Gabriel, que está preso pelos demônios, pelos príncipes do inferno. Então você vê que não dá para brincar. Não dá para desprezar, menosprezar. Tem que levar a sério e tem que tomar cuidado. Por isso é tão importante você criar intimidade com Jesus, né? Porque Ele que está aí para a gente, né? E Ele mandou o Espírito Santo que está todo dia conosco. Mas quem está lá intercedendo junto ao Pai é Jesus. Então criar essa intimidade com o Espírito Santo e com Jesus é fundamental para a nossa existência mesmo. Porque se prende um anjo do Senhor, o que podem fazer conosco, né? Então, faltando aquela expressãozinha meio chula, mas bem esclarecedora, não vamos nos meter a besta, né? Ok. Só um instante, por favor. Ok, vamos em frente então. Desculpem a interrupção, é que eu precisava. Meu telefone está no som, agora eu deixo ele no silencioso. Então, os demônios têm essa função, né? Eles, entre aspas, ganham para fazer isso. É um negócio deles, né? Assim como o ladrão tem por função roubar, assim os demônios têm como função criar problemas para as pessoas. Então eles fazem isso, né? Essa função deles é o que eles estão continuamente buscando fazer. Diz a Bíblia que eles andam ao nosso derredor. Ao redor é junto, né? Derredor é ao longe, mas esperando uma oportunidade para... Se nós abrirmos um canal, eles entram. E para tirá-los depois é difícil, porque
Diferente do Espírito Santo, que se você mandar embora ele vai, os espíritos imundos não vão. Então, vamos tomar cuidado. Então, lembrando que o exército tem os seus exércitos, o diabo tem seus exércitos, os seus príncipes, intermediários, até os demônios mais simples, os demônios da galera. Né? Esses são os que costumam ser tirados por aí, são os mais simples que saem fácil. Mas enfrentar um cabeça de falange, como diz o pastor, é outra história. Porém, na igreja o Senhor não permite que alguns demônios entrem. Né? Alguns entram, mas alguns... Porque a gente hoje vê, tem, também, vamos dizer assim, tem igreja a igreja, né? Igreja com I maiúsculo, nenhum entra. Mas as igrejas que a gente está vendo hoje por aí. E ontem a gente viu a palavra, né, da profecia do pastor, que o anjo do Senhor chegou à terra e vai limpar as igrejas, né? Porque as igrejas hoje têm se transformado em algumas coisas bastante tristes, né? Que nós não gostaríamos que fosse assim. Mas a limpeza vai começar pelas igrejas também. Uma outra coisa importante é assim, ó, o diabo conhece Jesus e a Deus perfeitamente, assim como conhece a nós também. Né? Em Atos lá tem uma passagem que mostra isso claramente, né? Então, o conhecimento que ele tem de nós é completo. O que é importante a gente sempre observar, né? Eu coloquei da outra vez também que aquilo que nós conversamos com Deus e pedimos a Ele em pensamento, o diabo não consegue perceber. Mas tudo o que nós expressamos, do que eu estou fazendo aqui, por exemplo, nesse momento, ele com certeza está ouvindo. Então, quando queremos pedir alguma coisa especial e não queremos que ele saiba disso para não interferir, boca fechada, e vamos orar em pensamento. Então, em resumo, se você não tem experiência, não se meta. Você não sabe com quem está se metendo. É um alerta importante que o pastor colocou para a gente, que, por exemplo, tem espíritos especializados em retaliação. Que quando você trabalha com libertação, esses espíritos vão bater na sua família, de quem você está próximo, da sua esposa, filhos, cachorros, carro, trabalho, eles destroem tudo que está ao teu redor. Se eles não podem ir contra ti diretamente, eles vão contra aquilo que te afeta. Por isso você tem que estar em jejum, oração, santificado, limpo, para que isso não tenha uma vida ilibada, santificada, né? Senão é melhor não fazer nada disso. E um alerta interessante que ele colocou também foi esse, né? O mundo dos demônios é tão organizado, por que o nosso não é, né? Até onde é que as pessoas hoje obedecem aos seus pastores, por exemplo? Porque o pastor, hierarquicamente, espiritualmente, é o que deveria, é o que é, né? E que deveria ser a nossa fonte de referência, nós deveríamos obedecê-lo, até onde o fazemos, né? Então, assim, a hierarquia nossa não é tão bem estruturada quanto a de lá. Então parece que o mal é sempre mais bem organizado, infelizmente. Veja com quantas instituições religiosas estão envolvidas em escândalo hoje, né? E cada vez mais, cada dia aparece alguma coisa aí. Então, por hoje o ensinamento é esse, né? Hoje o ensinamento é esse, que vai ser mais aprofundado na semana que vem, né? Como diz o pastor, nós vamos passar mais alguns dias a semana que vem estudando esse trecho da Bíblia, porque tem muita coisa a ser aprendida a partir dele, então. Então a pergunta é, qual vai ser a nossa decisão? O que nós vamos fazer em função disso que a gente aprendeu? Se alguém quiser mandar alguma informação para mim aí, é bem-vinda. Se alguém quiser dar alguma sugestão,
Eu fiz algumas aqui que eu acho que podem ser interessantes, mas gostaria da participação de vocês também. Então, uma das coisas que eu acho que a avaliadora Santos, avaliadora oficial Santos, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite. Então, primeiro, é nós não darmos uma de heróis, né? Querendo fazer a libertação de alguém. Isso não tem muita lógica, né? Não vamos dar um passo maior do que a perna. Né? Então, sempre que a gente vê que alguém está precisando de libertação, vamos encaminhar. Né? Se identificarmos que alguém precisa de libertação, vamos colocar em contato com uma pessoa experiente. Né? Vamos levá-la para uma igreja, vamos colocá-la em contato com alguém que realmente compreenda aquilo, né? E saiba fazer isso, e sabe com quem está se metendo, e sabe como agir em função das consequências que podem vir dali. Essa eu acho que é a primeira coisa relevante, né? Não vamos fazer coisas a nível espiritual que a gente não tem treino e habilidade e santidade necessária e suficiente para fazer. Mas então, o que a gente pode fazer? Uma coisa é essa, encaminhar a pessoa, né, para alguém que tem essa condição. E a segunda coisa é orar. Orar por essa pessoa. Não adianta a gente orar para que o espírito imundo saia dessa pessoa, tal, e fazer essa oração não vai ter resultado. Mas a gente pode orar para que o Espírito Santo busque essa pessoa, que leve essa pessoa a ter um encontro real com Jesus. O Espírito Santo, se ela der qualquer abertura para ele, normalmente as pessoas dão, especialmente quando a coisa começa a apertar, né? Quando aperta muito a pessoa, meu Deus, me ajuda. Aí é o momento que o Espírito Santo pode inspirar essa pessoa a buscar uma pessoa, colocar junto dela uma pessoa que já tem a palavra necessária para levar ela para um caminho melhor. Tiago 5,16 diz assim, né, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então orar é uma coisa que é bacana e importante a gente fazer. E Provérbios 15:29 diz que longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Kai diz assim, eu consigo emanar energia de cura, mas tenho um pouco de medo de espíritos ruins. Quando sinto a presença de alguns deles, fico com medo. Kai, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que criar consciência primeiro assim, eu não tenho nenhuma energia em mim. Né? A energia que eu tenho vem sempre de alguém. Né? Sempre vem... Eu sou um canal de energia. Eu não sou energia. Né? A energia que eu tenho é muito pequena. Né? Mas eu sou um canal de energia. Eu posso canalizar energias boas, médias, ruins. A qualidade da energia que eu vou transmitir depende da minha conexão espiritual. Então, dependendo dessa conexão espiritual que eu tenho, podem, através de mim, ser gerado curas. Mas eu acho que essa é uma consciência importante que a gente precisa desenvolver, né? Não, qual é a nossa energia, de onde ela vem? Ela sempre vem de algum local. Porque assim, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Né? Toda energia parte dele. Então, eu sou um canal de energia que pode fazer diversas coisas, com certeza. Mas desde que eu tenho essa conexão com Jesus, eu tenho cada vez mais poder em mim, porque quem cura é Jesus. Né? Não existe cura real, com C maiúsculo, que não venha dele. Existem disfarces às vezes. Eu vou te contar uma experiência minha. Né? Eu tinha um problema na coluna, lá quando eu tinha perto dos 30 anos, que piorou, porque eu fazia muito karatê na época tal, e acabei tendo um desvio de
de coluna, e aquilo chegou num ponto, minha coluna acabou num ponto tal que eu não andava praticamente mais, senão apoiado. E alguém me indicou uma operação espiritual, e eu fiz. E minha coluna, ó, sarou. Mas a minha vida, meu amigo, se acabou. É tipo assim, saiu um para me enganar e entraram 7 em outro campo. Né? Minha vida a partir dali se destruiu. É bem o que diz ali, né? É aquele pessoal que destrói tudo o que está ao teu redor. Então, às vezes a gente pensa que a gente resolveu uma questão, mas a gente acaba criando outra muito pior. Eu fiz uma operação espírita aí que resolveu a coluna, mas o resto, meu amigo, foi para o espaço. Né? Então, cuidado. Às vezes a gente é enganado. Né? Eu aprendi essa lição, não foi fácil, né? mas aprendi. Segunda vez eu não caio nessa. E não indico a ninguém para cair. Ok? Então, assim, muito cuidado. Então, quando você sente medo, talvez o medo esteja te salvando, né? Normalmente o medo nos salva mesmo. Não é por um acaso que sentimos medo, né? Aliás, o medo é um bom sentimento, porque nos protege de muitas coisas. Ok? É bem isso que eu te falei, né? Eu fiz e eu me arrependo amargamente. Eu poderia ter me curado de outra forma e não ter passado depois por tudo que eu passei. Mas isso é decisão de cada um. Né? Eu tomei essa decisão quando tinha meus 30 anos e conhecia muito pouco dessa área espiritual. E achei aquilo, uau, fantástico na época, maravilha e tal. Mas o que veio logo em seguida, não foi nada tão legal assim. Então, hoje eu não aconselho ninguém a fazê-lo. Né? E se você tem Jesus, o que você precisa mais? Jesus, olha o que Jesus fez. Pô. Ele pegou um leproso que estava ali, que ninguém queria chegar perto do cara, e perdoou os pecados dele, e o cara se curou instantaneamente. Ele pegou o cego, fez o cara ver. Ele pegou o menino que estava morto, ressuscitou o cara. Ele pegou Lázaro, que já estava lá 4 dias dentro daquele sepulcro, fedendo. Mandou ele para fora, são. O que nós queremos mais? Né? Por que procurar coisas que nos oferecem fáceis, que parecem fáceis, mas depois trazem consequências terríveis, se nós podemos encontrar Jesus? Então essa é a questão. O cara veio aqui, desculpa o cara, né? Mas Jesus veio aqui, mostrou tudo pra gente, mostrou que tudo isso existe, mostrou o caminho, mostrou a alternativa. Por que buscar outro? Hoje assim, eu busquei muitas coisas, né? O que eu falei lá na primeira live, né? Eu já fui messiânico, já fui da Rosa Cruz, já estudei lá os Vedas, já fui em todas essas coisas, já fui em Umbanda, já fiz isso tudo. Né? Hoje eu estou arrependido disso tudo que fiz, perdi meu tempo. Né? Quando eu descubro que Jesus, você lê a Bíblia, né? Começa a compreender ele, você vê que ele veio aqui e mostrou tudo isso pra gente. Para que outro caminho? O que eu quero mais do que Jesus? Então, essa é a questão. Né? Então, assim, cada um toma as decisões que deve, né? E cada um marca com as consequências daquilo que decidiu. Né? Então, acho que você deve decidir por aquilo que você considera melhor para ti. Mas, assim, como diz o pessoal, esse conselho você não era dado, né? Mas do que a gente está fazendo aqui, o caminho realmente é Jesus. Só Jesus realmente cura, com C maiúsculo, sem consequências, sem que haja uma troca, sem que haja uma barganha, sem que haja um toma lá da cá. Ele cura
perdoando teus pecados e deu. Então hoje eu para mim sempre faria só isso. Beleza? Alguém quer colocar mais uma observação? Muito bem, então. Também já andamos bastante hoje, né? E vamos então nos reencontrar amanhã. Então, que Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui. Agora, assim, bem praticamente a nível do canal, se puderem deixar um joinha lá, ajuda bastante. Se puderem compartilhar com alguém para a gente multiplicando, também ajuda bastante. Ok? Então, muito obrigado. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui. Um alerta que a gente está verificando, porque às 8 horas sempre o pastor começa a oração dele. Então, o pessoal dele acompanha também aqui. E para que eles possam acompanhar, eu deveria terminar até às 8 horas, um pouco antes disso. Então, talvez a gente mude o nosso horário, em vez de começar às 7h30, às 8h30, ou 8 e pouco. Então, você vê que agora já é 8h20. Talvez a gente comece a partir de segunda-feira às 19 horas. Ok? Então, muito obrigado. E segunda-feira a gente se revê novamente. E assim, um super bom fim de semana para todos. E fiquem com Deus. Muito obrigado.